Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de química e hoje a gente vai revisar alguns conceitos sobre soluções. Também são conhecidas como misturas homogêneas. Uma solução sempre é formada por um soluto que vai estar dissolvido em um solvente. Tanto o soluto quanto o solvente pode estar em qualquer estado físico, pode estar no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso, e por isso a gente tem soluções também em diferentes estados físicos. Nós temos as soluções sólidas, como é o caso dos anéis, das ligas metálicas, da mistura de metais fundidos, que sempre vai levar a uma mistura homogênea, ou seja, uma solução. Temos as soluções aquosas, essas são as mais conhecidas, que a gente pega um sólido normalmente e dissolve na água, embora a gente também possa pegar um líquido, um soluto líquido e gotejar na água para dissolver ele ali. Além disso, não necessariamente o solvente precisa ser a água, Existem solventes orgânicos, como é o caso do hexano, por exemplo, do clorofórmio, que daí são usados para dissolver coisas que a água não consegue dissolver, certo? E temos também as soluções gasosas, as soluções formadas por gases, No caso, sempre que a gente tiver uma mistura de dois gases, vai ser formada uma solução, porque gases se misturam muito bem entre si, beleza? Existe, galera, uma coisa importante, sim, acho que o que é mais relevante no estudo das soluções é a solubilidade, que indica a aptidão de uma substância para se dissolver em um solvente, certo? Indica ali a afinidade de uma substância, de um certo soluto, por um solvente, e isso reflete diretamente no quanto aquele soluto vai se dissolver no solvente ou não. Normalmente a gente diz que coisas polares, nossa, aqui ficou meio bizarro, A gente diz que coisas polares se dissolvem bem em coisas polares, Polar dissolve polar e apolar, coisa que é apolar, se dissolve muito bem em coisas que são também apolares, O semelhante dissolve o semelhante, ok? E, baseado na solubilidade, a galera desenvolveu o coeficiente de solubilidade, que vai ser um número que indica a quantidade de soluto capaz de saturar um solvente. Com saturar, nós queremos dizer o máximo de soluto que dissolve em uma certa quantidade de solvente, beleza? Nesse caso, se a gente tiver dentro, por exemplo, você agora observando essa proveta aqui, que está aqui do lado, se a gente tiver exatamente a quantidade máxima que esse líquido consegue dissolver do soluto, aí a gente diz que a solução está saturada. Se a gente ainda não tiver atingido essa quantidade máxima, ou seja, se a gente ainda conseguir vir aqui com uma colher e adicionar um pouquinho mais de soluto e ele se dissolver, a gente diz que a solução está insaturada, certo? E o coeficiente de solubilidade depende da temperatura, galera. Quanto mais quente estiver a água, mais normalmente, mais soluto vai se dissolver, Mais sólidos se dissolvem na água mais quente, A gente tem isso expresso normalmente num gráfico, certo? E a unidade é essa que está aqui representada para você, ó. Solubilidade vai ser sempre em gramas de soluto em 100 gramas de água ou 100 ml, Porque a densidade da água pura é 1, Então, 1 grama por ml, portanto 100 gramas é a mesma coisa que 100 ml. Observe a dependência de cada soluto, aqui no caso dos sais, de cada soluto com a temperatura. Quanto mais quente, quanto maior a temperatura da água, normalmente mais soluto vai se dissolver. Você observa que os gráficos que crescem, aumentam com o aumento da temperatura. Esses gráficos que aumentam com o aumento da temperatura, a gente diz que são dissoluções endotérmicas, ou solubilização endotérmica, solubilização. Ou dissolução também, tanto faz, dissolver, solubilizar, dissolução, ok.
né? Endotérmico porque o aumento da temperatura favorece, né, a solubilidade do composto. Entretanto, existem algumas exceções, né, como é o caso aqui que você observa do sulfato de cério. Sulfato de cério, essa é uma dissolução conhecida como exotérmica, né, porque aqui no caso, né, o aumento da temperatura dificulta a solubilização desse soluto específico aqui, beleza? Outras substâncias que têm solubilização exotérmica na água são os gases. Normalmente, quanto mais quente está a água, menos os gases conseguem se dissolver nela, certo? Então essa é a ideia, galera. O que é importante aqui, assim, o que eu daria assim de dica para quando você dá de cara com esse gráfico, ou então quando você encontrar esse gráfico, o que é a primeira coisa que é importante você observar? Bom, o soluto, né, obviamente, a fórmula aqui, né, você precisa ser capaz de identificar nitrato de chumbo, nitrato de potássio, dicromato de potássio, né, clorato de potássio, os cloretos aqui, né, cloreto de potássio, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, nitrato de sódio, né, isso é uma habilidade difícil, né? Uma habilidade assim, mais avançada, mas é importante saber isso. E depois que você sabe aqui, né, qual soluto que é, olhe a temperatura, né? Normalmente os exercícios dos vestibulares vão indicar uma temperatura na qual está sendo realizado o experimento, né? E com isso você vai conseguir descobrir a solubilidade, né, o valor desse coeficiente de solubilidade daquele soluto, né? Como assim? Então, se eu colocar uma situação prática, acho que fica mais fácil, né? Imagina então, vamos supor que nós temos um becker lá no nosso laboratório, pá, e dentro desse becker tem 200 gramas de água, certo? 200 gramas H2O, nice. Aí, mano, nós vamos colocar aqui dentro 200 gramas de dicromato de potássio, K2CR2O7. Pô, mano, mas eu não sei ainda a fórmula de dicromato de potássio. Então, decora, tá ligado? K2CR2O7, já era. Não vai confundir também com CR7, né? O famoso, né, gajo. O famoso gajo melhor do mundo, né? Mas assim, K2CR2O7, legal? A pergunta é, e claro, né, faltou aqui a temperatura. Contendo 200 gramas de água, a 90 graus Celsius. Aqui, ó, falei tanta temperatura, esqueci. Aí, né, contendo 200 gramas de água a 90 graus Celsius. A pergunta é, todo soluto vai se dissolver? Né? E letra B, em caso negativo, qual a mínima temperatura necessária para dissolver essa quantidade de soluto? Certo? Então, olha só, a primeira coisa é identificar qual é o soluto. Tá aqui, ó, dicromato de potássio, a curva dele é essa roxinha que você vê aqui, né, crescente, né, sobe lá com o aumento da temperatura. Beleza, já sabemos que é dele que a gente está falando. Agora a gente vai ver qual que é a temperatura, ó, 90 graus. Então, mano, vai aqui na temperatura e acha o 90 graus. Tá aqui, ó. Pô, legal. Primeira coisa que você faz. Primeira não, segunda, né? Achou 90 graus. Sobe aqui, ó, com o teu lápis e tal, com a tua caneta na hora, sei lá. Sobe aqui, reto, né, de preferência, até encontrar o gráfico do dicromato de potássio, que tá aqui, ó. Pá, marquei o pontinho. Encontrei o gráfico, eu vou andar para a esquerda, até encontrar qual que é o valor do coeficiente de solubilidade do dicromato de potássio na água a 90 graus Celsius. Está aqui, ó, 70. É o número, né? Ou seja, isso aqui você vai chegar num número. O que significa esse número? Significa a quantidade máxima de dicromato de potássio que se dissolve em uma determinada quantidade de água. Como assim? Então vamos montar uma regra de 3. Ó. A gente pode dissolver no máximo 70 gramas de dicromato de potássio em 100 gramas de água. Né? É isso que está falando esse gráfico aqui. Olha a unidade, né? Está escrito aqui para você. No máximo, se a gente conseguir colocar 71 em 100 gramas de água, não vai dissolver tudo, vai dissolver 70, mas 1 grama não vai dissolver. Beleza? Aí você vem aqui no exercício e vê quanto de água que o exercício está usando. No caso aqui a gente está usando 200 gramas de água. Então eu vou calcular
qual é a máxima quantidade em gramas de dicromato de potássio que se dissolve em 200 gramas de água a 90 graus Celsius. Muito importante a temperatura. E multiplica cruzado. No caso aqui, faz as contas, 140 gramas de K2CR2O7. Isso aqui é o máximo, galera, é o limite, daqui não passa, certo? Dissolve 140. Se a gente colocar mais do que isso, não vai dissolver esse excesso. Aí a gente vai comparar então com o exercício. O exercício falou que nós colocamos 200 gramas de dicromato. Eu vou escrever assim, né? Exercício, né? Aí a solubilidade, né? Escrever aqui, ó, a solubilidade que a gente calculou ali é 140, né? Então isso é o que dissolve no máximo. Portanto, 60 gramas de dicromato de potássio não vão se dissolver, eles vão ficar na forma do que a gente chama de precipitado. Aí, ó, precipitado, fica um sólido aqui no fundo do recipiente, beleza? E aí você descobriu, calculou, né? No caso aqui a gente já sabe então que não vai dissolver tudo e a gente sabe, inclusive, o quanto que não vai dissolver, o quanto que vai ficar precipitado lá no fundo do recipiente. Aí, ok, calculamos então, sabemos que não é todo o soluto que vai se dissolver. Vamos calcular, aqui é 90 graus, né? Vamos calcular qual que é a mínima temperatura necessária para dissolver essa quantidade de soluto, né, nessa quantidade aqui de água, certo? Essa quantidade de água. Então, a gente quer dissolver 200 gramas de dicromato em 200 gramas de água, certo? Isso é o que o exercício está falando para a gente. Se você tiver que calcular a temperatura que a água tem que estar para dissolver toda aquela quantidade, você vai calcular aqui, ó, quantos gramas de dicromato eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Se a gente conseguisse manter essa proporção, né? Se a gente conseguisse dissolver todos os 200 gramas de dicromato em 200 gramas de água, se a gente usasse a metade de água, nós íamos conseguir dissolver 100 gramas de K2CR2O7, certo? Em 100 gramas de água. Tendo esse valor, você vem aqui no gráfico onde está a solubilidade e procura o número, né? Tá aqui, ó, 100 gramas. Encontrou o número, anda lá para a esquerda até encontrar o gráfico. Observe que aqui não tem o gráfico, né? A gente teria que ter água acima de 100 graus Celsius, né? O que daí já fica meio complicado, ou seja, a gente não consegue dissolver muito bem essa quantidade de dicromato, né, em 100 gramas de água. Isso é um pouco limitado, beleza? Mas a ideia é essa, né? Se você tiver que calcular qual é a temperatura necessária para dissolver toda essa quantidade, você escreve aqui na regra de 3 o que o exercício está te falando. E embaixo calcula a quantidade que dissolveria desse soluto em 100 gramas de água. Olha esse exercício que eu separei da FUVEST, que exercício legal, galera. Fala sobre a produção de clorato de sódio, vou pegar aqui meu marca-texto, na verdade, né? Fala que ele é produzido pela eletrólise da salmoura. A salmoura é uma solução aquosa saturada de cloreto de sódio, né? É uma curva de tal maneira que o cloro formado no ânodo se mistura e reage com o tóxido de sódio no cátodo. A solução resultante contém cloreto de sódio e clorato de sódio. Então, por meio da eletrólise do cloreto de sódio, é possível obter uma mistura de cloreto de sódio, clorato de sódio, né, e água. Beleza? Ao final de uma eletrólise de salmoura, retiraram-se da cuba eletrolítica a 90 graus Celsius 310 gramas de solução aquosa saturada tanto de cloreto de sódio quanto de clorato de sódio. Essa amostra foi resfriada a 25 graus Celsius, ocorrendo a separação de material sólido. Tá? Então essa é um bom método de separação, sabe?
quando você tem dois solutos que têm solubilidades muito diferentes na água, você resfria aquela solução e força o soluto menos solúvel a precipitar. Tá? Mas aqui a ideia é a seguinte, ó, quais as massas de cloreto de sódio e de clorato de sódio presentes nos 310 gramas da amostra retirada a 90 graus Celsius. Certo? Então vamos lá. Olha só, primeira coisa, vamos identificar então, né, quem são os solutos. É o clorato de sódio, o cloreto de sódio, tá aqui no gráfico, ok. Agora a gente vem e olha a temperatura. A temperatura indicada é 90 graus Celsius. Então eu vou analisar o seguinte, ó. A 90 graus Celsius, se eu encontrar o gráfico do cloreto de sódio, eu terei, no máximo, andando para a esquerda aqui, ó, 40 gramas, vou fazer assim, né, NaCl, 40 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Para o clorato de sódio, a essa mesma temperatura, nós teremos, né, se a gente subir aqui até encontrar o gráfico, ó, reto, né, encontrou o gráfico, andou para a esquerda, nós temos no máximo 170 gramas desse composto em 100 gramas de água, certo? É o que a gente diz que é a quantidade que torna a solução saturada, né? São essas quantidades que saturam a água de cloreto de sódio e de clorato de sódio. Portanto, uma solução saturada aqui vai ter 40 gramas de NaCl mais 170 gramas de NaClO3 mais 100 gramas de água. Beleza? Totalizando, no caso aqui, ó, totalizando, quanto? 40, 270, 310 gramas de solução. De solução. Não, que droga, apaguei tudo aqui, velho, não acredito, foi mal, galera, acabei apagando. Putz, vou demorar um tempo aqui pra colocar tudo de novo, calma aí. Aí, coloquei aqui tudo de novo. Bom, enfim, então, gente, olha só, se a gente quiser ter 310 gramas de solução saturada, a gente vai ter 100 gramas de água e essas massas de cada um dos sais. E 310 gramas de solução saturada foi exatamente o que o enunciado falou para a gente. Então a gente acabou de calcular já direto na letra A quais são as massas de cada um dos sais em 310 gramas de solução saturada. Beleza? Então observe aqui que a partir da temperatura nós encontramos os valores de cada soluto, né, que saturavam 100 gramas de água, né? Então, se a gente tiver lá 100 gramas de água e essas quantidades de soluto, dá 310 gramas de solução, né? Que é exatamente o que o enunciado está falando. Então, na letra A, 40 gramas de NaCl e 170 gramas de NaClO3. Na letra B, a gente tem um resfriamento, ou seja, a gente está partindo de 90 graus, né, onde a gente tinha lá em 310 gramas de solução, né? Aonde 100 gramas era água, nós tínhamos 40 gramas de cloreto de sódio e 170 gramas de clorato de sódio, NaClO3. Beleza? Isso a 90 graus Celsius. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai resfriar isso até 25 graus Celsius, que fica mais ou menos aqui, ó, entre o 20 e o 30, né, obviamente. Então aqui a gente vai calcular agora qual é o grau de pureza, a porcentagem em massa do composto presente em maior quantidade. O composto presente em maior quantidade é o clorato de sódio. Então, gente, a 90 graus a gente dissolve essas quantidades aqui de cada um desses compostos. A 25 graus a gente consegue dissolver aqui, ó, aproximadamente, sei lá, 38 gramas, vou escrever aqui 25 graus Celsius, 38 gramas de cloreto de sódio
E vamos ver aqui o clorato. O clorato dá certinho, ó. 100 gramas de clorato de sódio. NaClO3. Certo? Dá 100, né? Bate certinho ali no 100. Ok. Né? E isso em 100 gramas de água. Beleza? Então, olha só. De tudo aquilo que a gente tinha dissolvido na água, dos 40 gramas de NaCl e dos 170 gramas de NaClO3, quando a gente reduzir a temperatura para 25 graus, dos 40 de NaCl vai dissolver 38. Então, vai sobrar 2 gramas de NaCl sem dissolver. Isso aqui vai virar um precipitado. Precipitado, né? Ele vai lá para o fundo do becker. E do NaClO3 antes dissolvia 170. Agora, nessa nova temperatura, dissolve só 100. Então, 70 gramas de NaClO3 também na forma de precipitado. Portanto, esse sólido aqui, ó, que eu estou destacando em vermelho, que vai ser formado, apresenta 72 gramas, né? 2 de cloreto de sódio e 70 de clorato de sódio. Se eu fizer, né, 72 como 100% e 70, que é só o clorato de sódio, como X, eu calculo a pureza desse composto, né, do NaClO3, certo? Então, fazendo as contas aqui, né, 70 vezes 100 dividido por 72, 97, aproximadamente, né, 97% de pureza. Então, olha só que legal, a gente consegue extrair um sólido com 97% de teor de clorato de sódio. Isso é um bom grau de pureza, né? Certo? Para isso que serve esse resfriamento e para isso que serve esse conhecimento com relação à solubilidade, galera. E letra C é fácil, né? Dissolução em água do clorato de sódio libera ou absorve calor. Ela absorve calor, visto que o aumento da temperatura, escrever aqui, né? O aumento da temperatura favorece a dissolução pelo aumento do coeficiente de solubilidade. É claro, aqui daí eu ia escrever, né? Não ia ficar abreviando, né? Não ia ser preguiçoso, mas o aumento da temperatura favorece a dissolução pelo ou com o aumento do coeficiente de solubilidade. Conhecer a solubilidade dos gases é importante na aquicultura, tá? Quando você quiser desenvolver uns peixes aí, né, criar uns peixes num tanque e tal, é importante conhecer a solubilidade dos gases, porque os peixes precisam de gás oxigênio para viver bem ali, né, num determinado ambiente. E a solubilidade dos gases, galera, diminui com o aumento da temperatura, né? Olha que legal esse exercício da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. É um exercício que envolve o desenvolvimento de peixes e tal, né? Criação de peixes. Vamos lá. A solubilidade dos gases em água depende da pressão e da temperatura, como mostra o gráfico da solubilidade aqui, né? Nesse gráfico aqui, ok, né? Enquanto a truta supera a temperatura máxima de água, 15 graus Celsius, o bagre sobrevive a 34. O bagre é um peixe muito engraçado, né, velho? O famoso catfish. O bagre sobrevive a 34 graus Celsius em razão da interferência direta na quantidade de oxigênio dissolvido na água, substância essencial para a sobrevivência. Olha que interessante. O bagre é mais resistente do que a truta, você concorda? Porque olha só, a 34 graus, digamos mais ou menos aqui, a quantidade de O2 é menor do que a 15 graus. Então o bagre consegue sobreviver num ambiente com menos oxigênio, certo? Muito bem, então vamos analisar aqui as alternativas. Letra A, os bagres vivem em água com alto teor de oxigênio. Errado, né? Eles são mais resistentes porque vivem em água com baixo teor de oxigênio ou com um teor de oxigênio menor. As percas vivem em água. O que é perca? Bagre... Sei lá, velho. Falou aqui. Isso aqui é perca, truta, sei lá. As percas vivem em água. Exercício bugado, mano. A vida da perca. Que merda é perca, mano? Eu vou pesquisar aqui, na moral.
sei lá, eu não achei aqui nenhuma informação que fale sobre esse rolê de perca aqui, mas vamos imaginar, vamos substituir aqui de perca por truta, sei lá. Então as trutas vivem em ambientes com no mínimo 5, 10 a menos 3 gramas de O2 por 100 gramas de água, certo? E o bagre, se aqui fosse os bagres, né? Os bagres vivem, né? Vamos ver, os bagres, virei aqui, encontrei o gráfico, andei até aqui e encontrei o valor de 4, 10 na menos 3 gramas de O2 por 100 gramas de água. Beleza? Agora, imagine o seguinte, né? Se a gente tivesse, sei lá, um tanque, a gente tem lá um tanque de água que tem, sei lá, 1 metro cúbico de água. A gente quer saber qual que é a quantidade de oxigênio necessária para que as trutas se desenvolvam nesse tanque, certo? Vou desenvolver truta, quero criar truta, né? Num tanque de 1 metro cúbico, ou seja, num tanque de 1000 litros de água. Um tanque com 1000 quilogramas de água, ou seja, um tanque com 1 milhão de gramas de água, certo? Então eu vou pegar lá o coeficiente da truta, que é 5, 10 na menos 3 gramas de O2 para cada 100 gramas de água, e vou determinar qual a massa de O2 necessária para 1 milhão de gramas de solvente, de água no caso, né? Aí é só multiplicar cruzado, a gente vai ver que aqui vai dar 5 vezes 10 a 1, 5 vezes 10 a 1, né? 5 vezes 10 ao cubo, dividido por 10, 5 vezes 10, 50. 50 gramas de O2 é a mínima quantidade de oxigênio necessária nesse tanque para que a truta se desenvolva. Beleza? Mas assim, pena que o exercício está bugado, né, meu? Eu achei muito interessante, bem legal essa aplicação. E por fim, pessoal, olha só, existe uma diferença entre dois tipos, né, duas coisas assim que são estudadas normalmente, né, quando se estuda solução, né, que é a solução e a dispersão. No caso, quando a gente olha, por exemplo, a água do mar, se a gente colocar ela no microscópio, olhar bem de pertinho, a gente não vai conseguir ver os íons que estão dissolvidos ali. A gente pode até ver algum micro-organismo e tal, mas assim, se a gente pegasse só água com sal, né, ou a água cristalina ali e tal, a gente não conseguiria ver as partículas que estão dispersas no solvente. Já quando a gente pega o sangue, por mais que pareça que está tudo muito bem dissolvido, quando a gente coloca no microscópio, a gente consegue ver as células que tem ali. A gente consegue ver aqui os hematócitos, né? E podemos ver inclusive partes de defesa aqui, né? Neutrófilos e tal, basófilos, essas coisas que tem daí aqui no sangue. Então isso é uma grande diferença que tem. No caso, uma solução, para que aquela mistura seja considerada uma solução, aí isso vai depender do tamanho das partículas, galera. Partículas de 0 a 1 nanômetros são caracterizadas como soluções. Se a gente tiver partículas acima de 1 nanômetro, ela passa a ser um coloide, né, uma dispersão coloidal, ou uma suspensão. A suspensão é quando tem um sólido, né, partículas muito grandes de sólidos ou de líquidos que ficam ali, né, nadando naquele líquido e tudo mais, né, ou naquele gás, né. A poeira das ruas é um tipo de suspensão, né. A gente teria as partículas sólidas que ficam ali no ar. Beleza? Aqui tem um exemplo, né, um exemplozinho assim, né, só dos tamanhos, né, mas essa tabelinha aqui resume muito bem, né, o que é solução e o que é suspensão. Beleza? Suspensão ou dispersão também a galera fala, né? A suspensão é uma classificação de uma dispersão, né? Mas a dispersão é quando a partícula é muito grande, certo? No caso, a solução não dá para separar por filtração, gente. Essa é uma diferença bem importante também, né? Já uma dispersão é possível separar por filtros, né? Filtros bem fininhos ou filtros mais grossos mesmo a gente já consegue separar. Beleza? No caso, quando a gente tiver uma dispersão,
a gente pode ter esse efeito Tyndall, ou efeito Tyndall, que foi desenvolvido, foi estudado por esse cara aqui, né, que chamava John Tyndall, e ela é um fenômeno óptico, é um fenômeno de dispersão da luz, né, por meio da presença de partículas muito grandes em um meio aquoso, né, que a gente vê, por exemplo, o laser, quando ele bate numa solução, as partículas não conseguem desviar essa luz e transmitir essa energia de maneira, né, ali uma para outra, e a gente não vê a trajetória da luz. Quando a gente coloca isso mirado em uma dispersão ou uma suspensão, aí a gente vê a trajetória, né? Porque essas partículas afastam a luz, né? E também transmitem muito bem a energia uma para as outras. É o caso da neblina, né? Quando a gente tem muitas partículas dispersas no ar, elas conseguem espalhar a luz, né? E esse efeito é muito visualizado nas estradas. A UFPR cobrou isso recentemente, cobrou esse fenômeno, esse efeito, no vestibular de 2018 para 2019. Olha que legal essa questão. Evidências científicas mostraram que a poluição produzida por navios de guerra durante a Segunda Guerra Mundial interferiram no crescimento das árvores na Noruega. Embarcações da Alemanha ficaram estacionadas boa parte da guerra na costa da Noruega, com a função de impedir uma possível invasão dos inimigos. Para camuflar as embarcações, era produzida uma névoa química, e foi essa névoa artificial a responsável por limitar o crescimento das árvores nesse período. Uma estratégia muito comum para gerar essa névoa artificial era por meio da queima incompleta de óleo combustível, mas também outros métodos foram empregados, como o lançamento na atmosfera de misturas que produziam cloreto de zinco, óxido de titânio ou pentóxido de fósforo. Esses métodos capazes de produzir névoa artificial se baseiam em reações que... Bom, aqui já está a resposta, né? Eu não tirei, obviamente, mas assim, né? Por que a gente vê essa névoa, né? Porque a névoa é tipo, mano, é tipo quando você vê assim, né? A fumaça ali e tal, né? Entendeu? Você tá ali num ambiente meio sinistro e pá, você vê aquelas ondinhas ali de gás, né? O Nat Roots também falava já. Veja só a névoa branca que sai de trás do bambuzal. Então no caso aqui, essa névoa é formada por causa dos precipitados que ficam suspensos na atmosfera, né? A luz bate nessas partículas, né? Imagine aqui uma fonte de luz, sei lá, vou desenhar aqui uma lanterna, né? Olha a minha lanterna, véio. Qualidade, bicho. Aqui, ó, pá, uma lanterna, né? Essa luz bate nessas partículas e sofre um afastamento. Essas ondas acabam se afastando e isso gera esse efeito, né, de névoa, esse efeito muito doido aí, né? Então é por causa dos precipitados suspensos na atmosfera e o nome do efeito é efeito Tyndall. Beleza? Legal a questão, né? Uma coisa histórica e tal, mas é isso, né? Falou sobre névoa, falou sobre sólidos na atmosfera, coisas que são lançadas na atmosfera. Caracas. Né? É porque a gente vai ter esses precipitados suspensos aí. Beleza? Aqui tem um mapa mental, né, de soluções e tal, que é o que a gente vai tratar nesses dois próximos vídeos, nesse e no próximo com unidades de concentração, né, essas fórmulas, né, mas a ideia, galera, é sempre um soluto dissolvido num solvente que vai fazer a solução. Aqui tá errado na real, né? A pessoa aqui não caprichou, né? Aqui é o solvente, que é o líquido, e aqui é o soluto. Porra, aí sim, hein? Ó, para isso que serve o prof, né? Para pegar uma informação e questionar, né? Ver que ela não tá errada. Dá uma lida aí nesses textos só para dar uma, né? Ver se tá tudo certinho aí. Beleza? E a solubilidade vai ser relacionada com o coeficiente de solubilidade e a gente usa gráficos para fazer os cálculos aí com essa grandeza, certo? Por enquanto é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis, fui!